Fala galera do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o Segundo Reinado e a consolidação do Segundo Reinado. Mas, para nós falarmos do Segundo Reinado, nós precisamos compreender os antecedentes, o que levou ao Segundo Reinado, né? A consolidação do Segundo Reinado. Nós vamos falar sobre o capítulo, se não me engano, o capítulo 14 da História 1, tá bom? Então, para nós falarmos aí do Segundo Reinado, temos que lembrar da aula passada, onde nós falamos sobre o processo de independência e também Dom Pedro I deixa Dom Pedro II aqui no Brasil, e ele vai disputar o trono de Portugal com seu irmão, né, lá na Europa. Então ele volta para Portugal e deixa aqui seu filho, Dom Pedro II, que tinha 4 anos e meio. E nós damos início aí ao processo histórico que nós conhecemos como período regencial, onde foi um período muito turbulento e esse período foi vencido, né? Foi colocado fim nesse período com o golpe da maioridade, onde Dom Pedro II assume o governo do Brasil, assume aí o controle do Brasil aos 15. Nós temos também os dois partidos políticos fortes, né, que existiam naquela época, que era o liberal, que era conhecido como progressista, e o conservador, que era conhecido como regressista, né? Nós também temos a marcante eleição do cacete, que foi o uso da violência e grandes fraudes nas eleições parlamentares de 1840, onde os liberais eles pagaram aí capangas para espancar os diversos adversários, roubar urnas, modificar resultados, enfim. 1840 foi um ano muito movimentado. E nós temos aí a tal da Revolução do Cacete, que marca esse ano de 1840. Os dois partidos adotaram aí a violência e a fraude para definir os interesses durante esse período de 1840. Os dois partidos, essencialmente, eles eram iguais, pois eles concordavam com a manutenção da monarquia e da escravidão no Brasil. Os conservadores posicionavam-se a favor de uma maior centralização política em torno do poder executivo, diminuindo ainda mais a autonomia das províncias, beleza? Em 1848 nós temos a rebelião praieira, tá? Que aconteceu lá em Pernambuco, que teve como motivo aí a insatisfação do voto censitário baseado na renda, né? E a restrição também aos homens que exigiam o voto livre e universal e a extinção aí do poder moderador. Esse movimento lá em Pernambuco, eles foram derrotados pelo Império. E também, depois de vencer a praieridade, o imperador ele entrou num período de estabilidade política. O último movimento de resistência, o movimento liberal aí de resistência, foi a rebelião praieira, tá? Nós também temos o chamado parlamentarismo às avessas, que aconteceu lá no ano de 1847, quando o parlamentarismo, né, foi introduzido no Brasil, quando Dom Pedro II ele criou aí o cargo do presidente do Conselho de Ministros, o chamado primeiro-ministro, né? A única diferença que aconteceu nesse parlamentarismo foi que aqui no Brasil o parlamentarismo ele funcionava diferente do sistema tradicional de parlamento. O parlamento inglês, por exemplo, né, é a Câmara que escolhe o primeiro-ministro do Império. Esse papel ele cabia aqui no Brasil, cabia ao imperador. Então, além dele, o Brasil, além do primeiro-ministro, né, escolhido por Dom Pedro II, aqui no Brasil ainda existia o chamado poder moderador. Então, todas as instituições e o partido continuava sobre a tutela e o domínio de Dom Pedro II, né? Mas foi nesse momento onde houve aí o parlamentarismo às avessas. E, como eu já falei, esses dois partidos que existiam dentro do Brasil, eles eram muito parecidos, né? E só discordavam só com a forma de distribuição dos poderes, mas de resto, tranquilo. Na economia do Império,
nós temos aí o desenvolvimento do café, né, o surgimento do café e as exportações brasileiras contribuíram muito para a modernização do Brasil durante o segundo reinado. No século XIX, o hábito de beber café ele se tornou uma moda nos Estados Unidos, também na Europa, e estimulou muito a expansão da produção do café no Brasil, que lá no Vale do Paraíba, e também em áreas do Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Também no Oeste Paulista também tinha uma quantidade muito grande de café. Tá? Depois, né, os cafezais eles ocuparam o Oeste Paulista, como eu falei também. Com a formação também de fazendas, surgiram os grupos dos ricos fazendeiros conhecidos como barões do café. Os cafeicultores eles atuavam como empresários, investiam muito em ferrovias e também importavam máquinas agrícolas como o arado e também separadores de grãos. Eu particularmente já vi uma máquina dessa de separar grãos daquela época, uma máquina imensa, onde eles colocavam o café por um lado, ele já saía dividido por tamanho e também forma, né, densidade, não lembro muito bem, mas eu fui ver lá numa fazenda no noroeste, lá do noroeste fluminense, lá em Porciúncula, Itaperuna, ou também próximo lá do que eles chamam de 3 estados, né, que é na divisa do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, né, onde ainda hoje tem muitas plantações de café, tá bom? Então eu já vi, né, já vi algumas coisas e também já passei minha infância aí correndo pelos cafezais aí do Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Além do café no Brasil, né, outros gêneros também foram exportados, como açúcar, algodão, cacau, tabaco, couros, peles, borracha. A economia brasileira no Império não dependia apenas da venda do café, mas era a base, tá? E também não dependia só do mercado externo, havia também uma produção variada destinada ao mercado interno brasileiro, que era também, de se destacar aqui, o mercado interno brasileiro era um mercado muito grande. Houve aí a modernização do Império com o desenvolvimento de ferrovias e indústrias, né? A riqueza a riqueza conseguida aí com o café trouxe inúmeros programas de expansão tanto do molde ferroviário e também industrial, beleza? Também nesse período de modernização e desenvolvimento do Império, nós temos aí a destacar a tarifa Alves Branco, que aumentava o imposto sobre os produtos estrangeiros, que antes, por exemplo, pagavam aí 15% e agora passaram a pagar 20% a 60% de impostos alfandegários brasileiros. A tarifa Alves Branco ela buscou lá em 1844 trazer a valorização do produto interno. Também nós temos aí em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de escravos do Brasil. Esse daí foi um marco visando a abolição da escravidão, mas que infelizmente a escravidão ainda durou mais aí uns 40 anos mais ou menos. Tá? O Barão de Mauá, né, que é uma figura emblemática nesse período, além das ferrovias, foi criado aí no Império dezenas de indústrias, chapelarias, empresas que trabalhavam com cervejas, tecidos, uma companhia de iluminação e gás, várias companhias de seguro. Então, o Barão de Mauá, né, que era o Irineu Evangelista de Souza, ele era um cara muito importante, foi uma pessoa muito importante para o processo de desenvolvimento do Brasil durante o período do segundo reinado, tá bom? Então, é bom aqui nós falarmos aqui também sobre as pressões inglesas, né, até mesmo desde a vinda da família real para o Brasil tem essa proximidade com os ingleses. E em 1807, né, assim quando a família real estava se organizando para vir para o Brasil, o governo inglês ele proibiu a venda de africanos para as colônias da América. Em 1845 foi assinada a Bill Aberdeen, que foi a lei que autorizava os navios ingleses
a apreender e afundar qualquer navio que trafegasse dentro do Atlântico Norte com os escravos. Também em 1850 nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que foi essa lei proibindo o tráfico negreiro para o Brasil. E até nós temos também a Lei de Terra. A Lei de Terra estabelecia que o indivíduo só poderia se tornar dono da terra por meio de compra, tá? A doação ou posse ficavam proibidas. Com isso, os escravos, imigrantes e os pobres, em geral, ficavam excluídos do acesso à terra, cujo preço era elevado demais para eles poderem comprar. Também nós temos aí, já no final do nosso capítulo, do capítulo, nós temos a questão Christine, né, no Brasil, Christine, né, de 1861. Nós precisamos entender todo o contexto que aconteceu essa questão, né, esse problema, esse impasse entre a coroa britânica e a coroa portuguesa. A partir de 1844 já há uma rincha, ou um racha, entre as questões políticas entre Portugal e Inglaterra. Por quê? Devido à tarifa Alves Branco, que aumentou o custo, aumentou o preço dos produtos estrangeiros. Depois, nós temos lá o bioabordagens. E em 1861, o naufrágio de um navio inglês no sul do Brasil começou um grande problema. Por quê? Os marinheiros saíram do navio para buscar socorro, apoio, né? E houve um roubo na carga, né? Os brasileiros foram lá e roubaram o navio, pegaram algumas cargas que estavam dentro do navio. Os portugueses exigiram a prisão, exigiram também indenização, enfim. No ano seguinte, o rei de Portugal simplesmente disse que não ia, Dom Pedro II disse que não ia acatar e pronto. Em 1862, os oficiais da Marinha inglesa, né, que estavam no Rio de Janeiro, eles foram presos por cometer arruaças no Rio de Janeiro. Estavam bêbados, enfim. Aí Christine, que era ele exigiu, né? Christine, ele exigiu, que ele era um oficial inglês, né? Ele exigiu que os oficiais brasileiros envolvidos na detenção fossem exonerados e um pedido de desculpa oficial do governo do Brasil. E aí começou um grande problema no Rio de Janeiro, começou um grande problema no Brasil, né? Porque os ingleses entraram nessa e compraram uma briga que quase causou uma guerra entre Brasil e Portugal, Brasil e a Inglaterra, né? O rei da Bélgica, Leopoldo I, tentou entrar aí como um mediador entre esse conflito, e o Brasil, mesmo depois desse problema, o Brasil acabou rompendo aí as relações entre o Brasil e os ingleses em 1665. Guerra do Paraguai e alguns outros assuntos dentro do Segundo Reinado nós vamos ver no próximo capítulo, beleza? Mas fica aqui a consolidação do governo de Dom João II, Dom Pedro II, ó, fica a consolidação, Esse capítulo fala sobre a consolidação do capítulo do reinado de Dom Pedro II, tá? E é isso. Qualquer dúvida, eu vou pedir a vocês que deixem nos comentários e sugestões também, tá bom? Espero poder ter colaborado com vocês e ficamos para a próxima aula, beleza? Valeu, galera. Até a próxima aula. Um abraço.